Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 6 ao verso 9. Filipenses 4, 6 a 9. O apóstolo Paulo escreve: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema, sobre um assunto que atinge a todos nós. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que num grau maior ou menor, todos nós enfrentamos esse problema chamado ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas dos chamados problemas e doenças psicossomáticas. Os problemas da vida vão grudando em nós e nós vamos somatizando isso. E muitas vezes nós ficamos extremamente ansiosos, a ponto de um dos mais expoentes representantes da psicologia, Rollo May, afirmar que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema da nossa geração. A ansiedade é democrática, ela atinge a todos, até as crianças. É curioso como nós estamos vivendo hoje a geração de crianças ansiosas. Também puderas, né? Também puderas. As crianças são expostas hoje a imagens de violência, a desenhos animados de feitiçaria, de coisa pesada. Alguém já brincou que se você tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, de noite você não dorme com a luz apagada. A meninada está estressada. E é curioso que há pouco tempo, lá em Vitória, eu cheguei um dia, e eu gosto de brincar com as crianças, e tinha uma menina brincando assim, bem distraída, e eu me aproximei dela com muito jeitinho e disse assim: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. E eu tomei um susto, porque jamais podia esperar uma resposta dessa de uma criança, já estressada. Mas a ansiedade atinge os nossos adolescentes. É uma briga com o espelho, as espinhas no rosto, a pressão da família em relação a vestibular, a Enem, resultados. A ansiedade atinge os nossos jovens, vivendo o problema aí, caso não caso, com quem caso, quando caso, o que é que eu vou fazer da minha vida? Consegui tirar o diploma, mas cadê o emprego? É um problema. A ansiedade atinge os casais, os casados, né? A pressão da estabilidade financeira, a pressão
garantia no emprego, problema do estudo dos filhos. Hoje a educação virou uma indústria cara, caríssima. Namoro dos filhos, o medo de perder o emprego já na meia-idade. O que é que eu vou fazer? A ansiedade atinge os idosos, medo de doença, medo de solidão, medo em relação aos filhos, aos netos. E eu vou fazer uma perguntinha para você agora. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Eu acho que deve ter sido hoje, não? Você se olhou no espelho antes de vir para cá. Então, como é que nós vamos lidar com esse problema da ansiedade? Muitas pessoas acham que você resolve isso ir na farmácia comprando um ansiolítico. Você toma um bom remedinho, dá uma relaxada, mas você tratou do sintoma, mas não da causa. Como é que a gente lida com isso? Bom, Paulo trata desse assunto no texto que nós lemos. E ele primeiro diagnostica o problema, no versículo 6. Veja comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, quais são essas causas da ansiedade? Se você percebeu, lendo esta epístola, você vai notar que em cada capítulo desta carta, Paulo trata de um problema que pode gerar ansiedade. No capítulo 1, ele diz que as circunstâncias da nossa vida podem produzir ansiedade em nós. Hoje, todos nós lidamos com circunstâncias difíceis. Você planeja uma coisa, acontece outra. Você sai de casa para trabalhar, bate o carro. Você chega no emprego, você é convidado aí para o departamento pessoal, porque ali não tem mais chance para você. Você estuda anos a fio para um concurso, faltou um pouquinho, mas você não passou. Você vai no médico para um exame de rotina, descobre que está com uma doença grave. Circunstâncias que você não controla, mas que atingem você. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava preso, ele estava algemado em Roma. E ele tenta acalmar o coração da igreja, diz o seguinte: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Estou passando situação difícil, mas eu não perdi a perspectiva de que Deus está no controle da minha vida. Pode existir para mim acaso, para Deus não, para Deus existe providência. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não tirem de você a sua paz e produzam em você ansiedade. Mas se você olhar no capítulo 2 dessa carta, não andeis ansiosos de coisa alguma. No capítulo 2, Paulo trata de um outro problema que gera ansiedade no coração da gente. São os relacionamentos estremecidos. A igreja de Corinto, a igreja de Filipos era uma bênção, mas os crentes estavam batendo cabeça. Pasmem vocês, até as mulheres da igreja estavam brigando. As mulheres quando brigam, porque o som está muito difícil mesmo. A Evódia e a Cinti que não pensavam concordemente mais no Senhor. Tinha irmão lá na igreja, trabalhando na igreja, mas lidando com partidarismo. Outros trabalhando na igreja, vanglória. Tinha muita gente trabalhando, mas sem trabalhar em harmonia, concordemente. E sabe, irmãos, quando tem problema de relacionamento dentro de casa ou na igreja, isso produz estresse, isso gera ansiedade, sofrimento. E eu posso até garantir para você que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos machucam, as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Isso produz ansiedade. Quando Paulo vai para o capítulo 3, ele fala de um outro assunto que gera ansiedade. Lá no capítulo 3, versículo 19, ele diz que existem algumas pessoas que só se preocupam com coisas terrenas. Meus amados irmãos, vamos pensar bem nisso aqui.
Vocês acham que dinheiro tem sido motivo de estresse hoje? Tem? Às vezes você fica ansioso por causa de dinheiro também? É curioso como a nossa geração mudou o padrão. Por isso tanta ansiedade. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não estamos mais felizes por isso. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Pega o universo infantil, por exemplo. Quem tem a minha idade aqui, a não ser que tenha nascido num berço de ouro, se lembra que você, quando era criança, tinha um brinquedo. E às vezes que você mesmo fez, porque não tinha dinheiro para comprar. Você está frustrado por causa disso? Está complexado por causa disso? Ah, não. Hoje, quando a criança nasce, ela tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Mas compramos mais. Nós entramos num mundo de consumismo inveterado. Nos endividamos por isso, compramos com leves 10 suaves prestações que vão vencer e você vai ter que pagar. Fica prisioneiro de cartão de crédito que tem um juro astronômico, depois você fica com um garrote no pescoço, sufocado. Mas a compulsão da compra, as placas do comércio tão convidativas, leva você a comprar o que você não precisa, às vezes até com dinheiro que você não tem, para impressionar a pessoa que você nem conhece. Isso gera o quê? Ansiedade. Agora pense comigo que quando Paulo está tratando de ansiedade, alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do passado e o ladrão do futuro. O ladrão do passado é o remorso, o ladrão do futuro é a preocupação. Tem gente que está ansiosa hoje porque não resolveu os problemas do ontem. E Paulo lida com isso no capítulo 3 dessa carta, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para frente, para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Pense quem foi Paulo. Foi um assassino, mandou matar muita gente, tinha muito sangue derramado, e ele tinha as mãos contaminadas de sangue. Se ele não tivesse se apropriado do perdão de Deus, ele tinha que viver num divã, de um psicanalista a vida inteira. Então talvez você precise fazer aí uma faxina no seu passado, quebrar alguns grilhões, romper algumas cadeias, algumas reminiscências amargas. Você que às vezes foi machucado na sua infância, foi abusado sexualmente na sua infância, ou você que sofreu algum bullying na escola e até hoje você carrega traumas e dores na alma, você precisa deixar o passado no passado, para que o passado não seja uma assombração no seu presente. Mas também a ansiedade é você ser crucificado diante de um outro ladrão chamado preocupação. Aí é o problema do amanhã. Você não vive hoje porque você está preocupado com o amanhã. O amanhã nem chegou ainda e você já está ansioso. Então, é muito importante entender aqui algumas coisas. Como é que é a sua vida? Eu li um livro, O Sentido da Vida, do Dr. John Mackay, e esse livro é fenomenal. E John Mackay, neste livro, O Sentido da Vida, conta a história de um personagem, talvez mitológico, Pierre G. de Ibsen. Era um personagem que procurou sentido na vida, felicidade para a vida, fazendo viagens nos lugares mais remotos e mais exóticos do mundo. Depois que ele viajou o mundo inteiro, teve experiências 1000, ele retorna para sua casa, retorna para sua região de origem, mas a alma insatisfeita. O coração ainda sem ser preenchido. E ele vai para o quintal, e tem lá um canteiro de cebolas, e ele arranca uma daquelas cebolas, e começa a descascar a cebola. Para cada casca que ele tira, ele dá o nome de uma aventura, de uma viagem, de um passeio, de uma experiência. E ele vai descascando a cebola e vai nominando as experiências vividas. Ao final ele descobriu que aquela cebola
só tinha casca. Era tudo que ela tinha. E ele disse: assim foi a minha vida, só casca. Tem muitas pessoas que estão vazias, porque elas estão buscando sentido naquilo que não tem sentido. Estão ansiosas. Quais são os resultados da ansiedade? Primeiro, a palavra ansiedade na língua grega é muito forte. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. É puxar você em direções opostas, é rasgar você pelo meio, é agredir você emocionalmente, é violentar você psicologicamente. Então, o que a ansiedade faz? Ela rouba as nossas forças. Por que rouba as nossas forças? Porque ansiedade ou preocupação é quando você está sofrendo por algo que ainda não está acontecendo, que tem o potencial de acontecer, mas não está acontecendo, e você antecipa o sofrimento e começa a sofrer. O problema é que, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. O que acontece? Você sofreu o quê? Desnecessariamente. É por isso que a Bíblia diz: basta ao dia o seu próprio mal. Se você está enfrentando um problema, lidando com um problema, enfrente-o, encare-o, não fuja dele. Mas se o problema ainda não está ocorrendo, não puxe o problema do futuro para o presente para sofrer por ele, porque isso não vai ajudar você, isso não vai fortalecer você, isso vai enfraquecer você. E se porventura o problema de fato vier a acontecer amanhã, se você sofreu ontem, vai sofrer hoje de novo, vai sofrer 2 vezes. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, o Senhor Jesus Cristo vai além no Sermão do Monte e diz que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Em outras palavras, quando Jesus trata do assunto ansiedade, ele está dizendo que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Eu fico ansioso porque, na verdade, eu penso que Deus não é suficientemente bom, nem suficientemente amoroso, nem suficientemente poderoso para cuidar da minha vida. Eu fico ansioso quando eu trago para mim mesmo a solução dos meus problemas. Eu descreio da providência de Deus, eu descreio do cuidado de Deus, eu descreio do controle pleno de Deus na minha vida, na minha história, e então eu tomo nas minhas próprias mãos, e como eu não sou suficientemente forte, ou sábio, ou poderoso para resolver os meus problemas, eu fico ansioso. É um ato de incredulidade. Talvez o que nós pudéssemos pensar agora é lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos 8:28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, você crer nisso, confiar nisso, traz descanso para a alma. Ele não diz nós sentimos, ele não diz nós imaginamos, ele diz nós sabemos. Isso não é a linguagem da conjectura hipotética, esta é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos que Deus está no controle, que Ele está com as rédeas nas mãos, que não tem acaso, que não tem sorte, que não tem azar, que tem providência, que tem cuidado de Deus, que tem agir de Deus. Às vezes nós ficamos ansiosos, sabe por quê, irmãos? Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não sabemos o que está lá no final da linha, nós não sabemos o final dessa história, qual vai ser o último capítulo. A gente sofre, porque não crê que Deus está no controle. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a ansiedade é inútil. Jesus Cristo perguntou assim lá em Mateus 6:27,
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência? Um côvado, irmãos, é a distância do cotovelo à ponta do dedão. Dá 45 centímetros. O que ele está dizendo é o seguinte: você não estica a sua vida, nem sequer meio metro, pelo fato de você estar ansioso. É inútil, absolutamente inútil. Você não fica melhor porque está ansioso. Você não fica mais sábio, mais forte, mais poderoso porque está ansioso. A ansiedade, ao contrário, ela drena suas energias. Ela tira o seu foco. Ela desvia a sua atenção do Deus que está no controle para o problema. O problema que é maior que você. Tem horas que talvez o que a gente precisava fazer é o que Pedro recomendou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem hora na vida, irmãos, convenhamos, que os problemas são tantos e tão fortes que nós perdemos o controle. Já aconteceu isso com você? Pensa em Paulo indo para Roma, o navio jogado de um lado para o outro. Chegou um momento que diz a Bíblia que eles largaram o leme e foram sendo levados. Tem hora que você, querendo ou não tem mais o controle da situação. Mas quando você perde o controle da situação, Deus não perdeu. Deus continua no controle. Então o crente vive, não é pelo sentimento, o crente vive pela fé. Eu não estou no controle, mas eu sei que Deus está. Eu não tenho mais controle sobre a minha saúde, eu não tenho controle mais sobre a minha família, eu não tenho controle mais sobre o meu trabalho, eu não tenho controle mais sobre isso, eu não tenho controle mais sobre aquilo, mas Deus está no controle. E você descansa. Você lança aos pés dele toda a sua ansiedade. Mas preste atenção. A ansiedade, ela é incompatível com a fé cristã. Portanto, disse o Senhor Jesus: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. George Miller, que foi um homem de fé, um homem de oração, disse o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. Mas deixa eu dizer algo para você. A ansiedade, de certa forma, é uma falta de bom senso. Porque às vezes a gente está sofrendo tanto agora, por aquilo que vai ser ter uma bênção amanhã. Quantos pais estão chorando por um filho hoje, sem nem perceber o que Deus vai fazer? Levanta esse filho, levanta essa filha, para ser uma bênção. E você está chorando, sofrendo hoje, em vez de estar confiando na providência de Deus. Eu nunca me esqueço de uma cena a que eu passei no seminário. Eu morava num prédio, Raquel, é o prédio anexo ao prédio maior do seminário, e só tinha um bebedouro, ficava lá no final do corredor. Estava no quarto 9, tinha que rodar alguns metros para ir no bebedouro tomar água à noite. E eu estou levantando de madrugada para ir no bebedouro, quando estou passando, a porta do quarto de um colega aberta, colega de turma. Aliás, o mais jovem colega de turma. Quando eu olho, ele estava chorando, mas chorando convulsivamente. Eu tomei um susto, entrei apressadamente e disse: o que é que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele disse: não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em qual hospital que ela está? Qual é o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Falei: cara, mas deixa a sua mãe viver, ué. Sabe o que é que aconteceu? Isso tem 40 anos, a mulher está viva até hoje. É falta de bom senso, você sofrer, você não está no controle. Calma, descansa, entrega para Deus, confia. Não andeis ansiosos de coisa
alguma. Bom, mas se Paulo só nos desse esse conselho, talvez ele não nos ajudaria tanto. Depois que ele diagnostica o problema, ele vai dar o remédio, vai mostrar o remédio. O que ele diz aí no versículo de número 6? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto importante. Como é que você resolve a ansiedade? Paulo nos dá uma receita com 3 remédios eficazes. Primeira coisa, você quer resolver o seu problema de ansiedade? Aprenda a orar corretamente. E no versículo 6, ele fala de 3 tipos de oração. Ele fala de oração, de súplica e de ações de graças. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra para adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você adora a Deus, você suplica a Deus e você dá graças a Deus. Você adora a Deus por quem Deus é. Você pede a Deus porque Ele é seu Pai. E você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz. Como é que você resolve o problema de ansiedade? Primeira coisa, você precisa saber quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão capaz Ele é? Quão suficiente Ele é para cuidar de você? A W. Tozer, um dos mais expoentes escritores do século passado, ele diz que o maior problema nosso é que nós passamos o tempo todo tomando o nosso próprio pulso e olhando para o nosso próprio umbigo, quando na verdade a maior necessidade nossa é saber quão grande é o nosso Deus, quão grande é o seu Deus. Gente, se Ele mede os céus a palmos, se Ele mede as águas na concha da sua mão, se Ele faz sair as estrelas e ao chamá-las todas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, se Ele olha para o mundo inteiro e olha as nações como um pingo que cai de um balde, você acha que Ele não é poderoso para cuidar da sua vida? Você acha que Deus está encrencado com seus problemas? Quando você sabe que o seu Deus é o todo-poderoso Deus, Ele dirige os céus, Ele dirige a terra, Ele controla os anjos, Ele controla os astros, Ele controla o ar, Ele controla o mar, Ele controla os rios, Ele controla o universo, enfim, você acha que Ele não é capaz de cuidar da sua vida? Adore-o, exalte-o. Mas agora você precisa aprender a orar pedindo. Ele é seu Pai? Ele te dá liberdade de pedir a Ele? Você tem livre acesso a Ele? Você pode falar com Ele qualquer hora? Então apresente suas queixas a Ele, suas dores a Ele, suas necessidades a Ele. Você acha que Deus já fez coisas lindas na sua vida? Comece a agradecer, pare de murmurar, pare de reclamar. Comece a entender o que Ele já fez de bom na sua vida, comece a agradecer. Quando você aprende a orar corretamente, você é curado da ansiedade. Segundo remédio que Paulo dá, olha comigo o versículo 8. Você precisa aprender a orar corretamente, segundo você precisa aprender a pensar corretamente. E ele diz no versículo 8 assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos amados, a vitória ou a derrota está aqui. Agora, para você fazer isso, você tem que ler Bíblia, você tem que conhecer as promessas de Deus, você tem que se alimentar das verdades de Deus, você tem que tomar posse das promessas de Deus, vai alimentando a sua mente, vai alimentando o seu coração, das promessas que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua própria palavra, nenhuma das suas promessas jamais caiu por terra, e quando você vai lendo a Bíblia, vai conhecendo a Bíblia, vai conhecendo a palavra, vai se alimentando das promessas de Deus, isso vai entrando na sua mente, isso vai entrando no seu coração, e você vai pensando biblicamente. Quando a luta chegar, quando o problema vier, quando a prova bater, quando a ansiedade bater a sua porta, você está cercado por uma estratégia divina, por a fortaleza divina que protege a sua mente e o seu coração. Terceiro remédio para você curar a ansiedade. Primeiro é aprender a orar corretamente. Segundo é aprender a pensar corretamente. A terceira é aprender a agir corretamente. Olha o versículo 9 comigo. Ele diz assim:
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Eu posso ser um teórico, saber tudo. Se eu não boto em prática, não vai adiantar nada. James Hilter disse com muita clareza: você não é o que você sabe, nem o que você sente, você é o que você faz. Se você for um mero ouvinte da palavra de Deus, mas não for um praticante da palavra de Deus, a ansiedade vai pular nas suas costas e vai te dominar. Agora, vamos entender algo aqui, meus amados irmãos, ainda. Depois que Paulo trata do remédio, ele diagnosticou o problema, ele deu o remédio para o problema, agora ele vai mostrar a cura para o problema. Você pode ler o versículo 7, a uma só voz comigo, com voz clara, eloquente, bonita, vamos todos juntos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, amados irmãos, que coisa preciosa, que há uma substituição da ansiedade pela paz de Deus. Quando eu estou ansioso, eu estou inquieto, eu estou desassossegado, eu estou perturbado, eu estou estrangulado emocionalmente. Aí eu orei, aí eu alimentei minha mente, aí eu pratiquei o que é certo, e aí a ansiedade foi embora, e veio morar no lugar a paz de Deus. É aquela serenidade no meio da tempestade. O problema pode estar lá ainda, mas você está descansando. Davi estava fugindo do seu filho, que queria matá-lo e tomar o trono. E ele fugiu a pé, já velho, no deserto, em tendas improvisadas. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você está descansando, você confiou que Deus está no controle. Isso é a paz de Deus. Agora preste atenção que esta paz é uma paz diferente. Como assim? O que o homem hoje entende por paz? Ausência de problema. Estou em paz. O que você quer dizer com isso? Está tudo bem, tudo calmo. Mas isso é paz de cemitério. Se tem um lugar que não tem problema, é cemitério, sabia? Lá ninguém briga, ninguém discute, ninguém é mais orgulhoso que ninguém, ninguém é mais rico do que ninguém, todo mundo igualzinho. Vive uma paz, mas também não tem vida. A paz coexiste com a dor, com as lágrimas. Não é paz de mosteiro, não é fuga dos problemas, é saber que Deus está no controle da situação. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro humanamente falando, um ser humano como você e eu, ninguém cujo sofrimento suplantasse o sofrimento de Jó. Você conhece? Você sabe o que é um cara rico? Rico não, o mais rico e a falência? Ô, gente, quem sempre viveu na magrela, está acostumado, come pão com salão, feliz da vida. Mas o cara acostumado com caviar, para tomar um caldo de cana e comer um pastel na esquina, ele faz cara feia. O Jó foi à falência. Você sabe o que é um pai? Eu não sei, espero em Deus nunca saber, na prática. O que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Você já imaginou um quadro desse? Você já imaginou o que é você quebrado, enlutado, com a doença que abre ferida da cabeça aos pés? E o seu corpo vira uma carcaça humana?
Você sabe, numa hora dessa, o seu cônjuge, a única escora que você tinha, dizer para você assim: morre logo, mas antes de morrer, amaldiçoa a Deus primeiro. Você sabe o que é um ser humano numa situação dessa, ainda sofrer acusações pesadíssimas dos seus amigos, todas mentirosas? Mas foi esse homem que diz assim: o meu Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. A despeito de tudo isso, eu tenho uma convicção que nunca foi abalada na minha alma, é que o meu Redentor vive. Isso é paz no vale. Deixa eu lhes dar um exemplo outro. Eu acho que, abra sua Bíblia não sei se vocês têm na sua Bíblia, eu tenho na minha aqui, essa é a sua Bíblia da Casa Editora Presbiteriana, tem um inário no final. Sua Bíblia tem inário no final? Tem não, né? Alguns de vocês só têm. Deixa eu abrir aqui no hino 108, um dos hinos mais bonitos do nosso inário. Você conhece: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Aí você diz: esse homem devia estar muito feliz nesse dia que compôs essa música. Que música linda! Mas quem compôs essa música? Quem compôs essa música foi um advogado presbiteriano, convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody, um homem muito rico em Chicago. E esse homem, que nasceu em 1828 e morreu em 1888, em 1861, ele casou-se com Ana. Nasceu um filho, e o menino morreu com 4 anos de idade, no dia 9 de outubro de 1871. Em 1873, ele vai para a Europa para encontrar com Moody, e mais tarde, ele enfrenta um grande problema, um incêndio. Ele estava fora de casa, um incêndio atinge Chicago, destrói muito da cidade de Chicago. Ele estava em Louisiana, ele recebe a notícia e sai desesperado para casa, com medo de chegar lá e a sua família ter sido destruída pelo incêndio. Louvado seja Deus, a família foi poupada do incêndio, mas grande parte da sua fortuna ficou destruída pelas chamas. No dia 22 de novembro de 1873, ele resolve ir com a família no navio Ville de Havre, de Nova York para a Europa, para um tempo de descanso. Na véspera da viagem não consegue embarcar. Manda a sua esposa, suas 4 filhas. Aquele navio afundou, matando 226 pessoas. No dia 1º de dezembro de 1873, ele recebe um telegrama da sua esposa: salva, porém só. As 4 filhas morreram no naufrágio. Dr. Spafford pega um navio e vai para a Europa ao encontrar sua esposa. E ele pede ao comandante para mostrar para ele exatamente o local do naufrágio onde suas filhas morreram. E ele, que nunca tinha composto nenhuma música, escrito nenhuma poesia, quando ele vê o local, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele esta música: se paz a mais doce me deres sofrer, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas o estribilho no original é mais forte ainda, porque no original o estribilho é este: It's well
with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Esta é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Paulo termina dizendo que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a palavra guardará aqui no grego é colocar sentinela, colocar uma soldadesca. Quando você ora, quando você pensa, quando você age, então a paz de Deus vem e guarda a sua cabeça e guarda o seu coração. Faz sentinela na sua razão e na sua emoção. E então quando a ansiedade tenta entrar, não consegue mais, porque a cidadela da sua mente e do seu coração estão guardados pela paz de Deus. O que é que você e eu vamos fazer com a ansiedade? A ordem de Deus é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos orar? Você precisa de tratar disso no seu coração? Se você e eu não somos o que nós sentimos ou falamos, mas somos o que nós fazemos, eu quero então agora recomendar a você de forma prática. Eu não sei se você tem vida devocional. Nós estamos correndo demais, não estamos? Às vezes você está ocupado demais para se ocupar com Deus. Talvez uma coisa prática, tire 10 minutos pelo menos. Você abrir sua Bíblia, você curvar o seu joelho, você falar com Deus. Em vez de você ficar reclamando, murmurando, fale com Deus. Em vez de você alimentar a sua mente com todos os noticiários trágicos, com todas as notícias ruins e os fake news da vida, gaste um pouco mais de tempo memorizando a sua Bíblia, decorando alguns versículos da Bíblia, se apropriando das promessas de Deus. Em vez de você ser apenas um teórico ouvinte, comece a botar em prática o que você conhece da palavra de Deus. Vai acontecer um milagre na sua vida. A ansiedade vai embora e a paz de Deus vai entrar, vai guardar a sua cabeça e o seu coração. Vamos ficar em pé. Pastor Arival, o senhor ora por nós, por favor? Eu vou orar e vou trocar o hino. Só temos que cantar agora, sou feliz com Jesus. 108. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor sabe que nós somos pó. Nós somos frágeis. Mas a Tua palavra nos diz, e nós cremos nesta noite, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Na força do Senhor, na força da Tua palavra, na força das Tuas promessas, na força do Espírito Santo, nós queremos expulsar da nossa mente, do nosso coração, toda a ansiedade aqui nesta noite. Queremos ser curados, queremos lançar sobre Ti, queremos despejar aos Teus pés todas as nossas preocupações, angústias, ansiedades. Cura-nos, Pai. Ordena aí, do Teu trono de graça e de misericórdia, ordena que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja derramada em cada coração aqui nesta noite. Que cada mente possa experimentar a paz celestial. Que nós possamos voltar para casa desfrutando dessa paz. Que possamos deitar hoje à noite, pegar logo no sono, porque só Tu fazes-nos descansar com segurança. Pai, nós não queremos ausência de problemas. Nós queremos graça para enfrentar os problemas. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, guarda o Teu povo nesta noite. Consola o Teu povo. Anima o Teu povo. Fortalece o Teu povo. Em nome